Olá, seja muito bem-vindo ao dia 11 do Projeto 90. Eu sou o pastor Adriel Barros e eu estou muito feliz que você está aqui comigo. Pelos próximos 90 dias nós estamos em uma jornada para ler a Bíblia na sua totalidade. Nós queremos aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus. Se você ainda não teve a oportunidade, por favor, já se inscreva no nosso canal, já ative o sininho de notificações para que você possa receber os próximos vídeos e também já manda esse devocional para pelo menos 500 pessoas, para que elas possam estudar a palavra de Deus com a gente. Se você está no seu carro, apenas escute, mas se você está em casa ou no trabalho ou qualquer lugar que permita, já pegue um bloco de notas para você anotar tudo aquilo que o Espírito Santo vai nos ensinar aqui hoje. Hoje nós estamos entrando no dia 11 do nosso devocional, onde nós lemos Levítico, capítulo de número 8, até Levítico, capítulo de número 18. Historicamente, muita coisa não aconteceu nesses 10 capítulos, mas existe uma coisa que está chamando a minha atenção. E eu queria passar isso para você. São algumas lições que nós vamos aprender hoje sobre ordem. Desde o dia 1º desse devocional, nós aprendemos que Deus gosta de trabalhar com ordem. Desde quando ele criou, o mundo e formou o homem com as suas próprias mãos, ali Deus estava dando separação, limites, organização. Lembra que nós falamos sobre isso? Então Deus é um Deus de ordem. E quando ele agora desce para habitar no meio do seu povo, nós aprendemos isso no dia 10, ele desce para habitar no meio do seu povo, ele está ali em volta do povo no arraial. Deus está estabelecendo algumas leis, algumas regras e ordem para que tudo pudesse ficar no seu devido lugar. É muito importante nós reconhecermos isso, ok? Deus, ele coloca a ordem para ele habitar em algum lugar. É muito importante nós reconhecermos isso. Deus não habita em lugares bagunçados. Então, quando Deus está colocando ordem, quando Deus está arrumando a casa, quando Deus está te puxando, te levando, te empurrando, é porque Ele deseja habitar. Tá? Deus não habita em lugares sujos, Deus não habita em lugares bagunçados. Então, quando Deus está colocando ordem, é porque Ele está te falando, eu desejo habitar. Isso é ótimo, porque Deus tem esse desejo de habitar em nós, mas como nós falamos sobre santidade, não tem como nós nos achegarmos a Deus de qualquer forma. Então, por isso que nós vemos Deus colocando um pouco de ordem aqui no povo de Israel, dando algumas leis e algumas regras para que eles pudessem viver a boa vontade que Deus tinha para o povo de Israel. Nós vamos começar ali no capítulo 8 de Levítico, onde nós vemos Deus estabelecendo ordem na liderança. Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu quero que você pegue Arão e seus filhos e você vai os consagrar como uma família sacerdotal. Deus está falando assim, eu preciso de ordem na liderança. Então ele consagra esses sacerdotes, ele define quem vai ministrar, ele corrige algumas irreverências que estavam acontecendo no povo ali. Deus estava colocando ordem na liderança. E é muito importante nós reconhecermos isso. Se o topo, se a cabeça, se o começo já é errado, o resto do corpo, o resto da história vai estar errado também. Deus está estabelecendo ordem na liderança porque se a liderança está errada, o resto do corpo, o resto da família, o resto do povo iria padecer. E pastor Adriel, como é que eu pego isso para o meu dia a dia? Como é que eu levo isso para minha casa? Deus está falando, se você é o cabeça da sua casa, se vocês são os pais da sua família, isso no topo, no começo, as coisas não estão se encaixando, as coisas não têm ordem, provavelmente o resto da família vai sofrer por causa disso. Nós precisamos entender que a ordem de Deus começa na liderança e há uma razão para isso, porque se as coisas começam certo, a chance delas continuarem certas são grandes. Nós precisamos aprender isso para o nosso 2026. É muito importante nós colocarmos Deus no começo, no topo de tudo aquilo que nós vamos fazer. A chance dessas coisas fluírem, a chance dessas coisas frutificarem são imensas. Por quê? Porque Deus está no começo delas. Nós vemos em Levítico aqui Deus estabelecendo ordem na liderança, porque Deus sabia que o povo de Israel iria perecer se a liderança não estivesse alinhada com o que ele tinha planejado para o povo. Então é muito importante isso. Onde que nós podemos levar isso para a nossa vida? Colocando Deus no começo de tudo aquilo que nós vamos fazer. Qualquer decisão, qualquer passo que nós formos tomar, qualquer questionamento que nós temos, qualquer investimento que nós vamos fazer, nós colocamos Deus no começo de tudo. Assim como Ele estabeleceu ordem na liderança, Ele quer estabelecer ordem na liderança da nossa vida. Antes de Deus organizar o povo, antes de Deus escrever o resto da história, antes de Deus abençoar o povo ali de uma forma tremenda,
ainda, ele queria estabelecer, organizar a liderança, o começo. É muito importante reconhecermos isso. Não tem como em 2026 continuarmos fazendo a mesma coisa que nós fazíamos em 2025. O que é isso, pastor Adriel? Começar as coisas sem Deus. Porque aí no meio dá errado, aí começamos a nos desesperar, começamos a pedir ajuda a Deus, começamos a questionar se realmente Deus está conosco e etc. Tudo isso poderia ter sido evitado se Deus estivesse no começo, se Deus estivesse estabelecido ordem na liderança no começo. É muito importante isso, tá? Em 2026, em nome de Jesus, chame Deus para todos os seus projetos. Convide ele para andar com você, convide ele para dentro da sua casa, convide ele para fazer parte dos seus planos, dos seus projetos, dos seus sonhos e veja o que acontece no resto do ano. Pastor Adriel, eu não entendo porque as coisas dão errado na minha casa. Pastor Adriel, eu não entendo porque as coisas dão errado nas minhas finanças. Pastor Adriel, eu não entendo porque as coisas dão errado no meu casamento. Provavelmente é porque nós não estabelecemos a ordem no começo. Nós não estabelecemos a ordem na liderança e o resto da história, o resto do corpo está padecendo. Em nome de Jesus, que o Senhor possa liderar a sua casa, liderar a sua mente, liderar o seu coração em 2026. Eu profetizo que será um ano de vitória para você. Mas por quê? Porque você tem capacidade? Porque você tem habilidade? Porque você tem dinheiro? Não, porque Deus está na liderança. Porque Deus está no topo e tudo que Deus começa, Ele termina, e tudo que Deus abençoa, Ele continua abençoando, porque Ele é Deus e Ele tem o poder de fazer essas coisas. Dá um amém para mim aí no chat se você acredita nessa palavra, por favor. E depois que Deus organiza, a liderança ali, o topo, as coisas estão começando com Deus, a liderança está alinhada com Deus. Agora nós vemos no capítulo 11 até o capítulo 15, Deus dando algumas ordens para o povo, colocando ordem na vida cotidiana, colocando ordem no dia a dia do povo de Israel, para que eles pudessem entender aquilo que Deus estava passando para eles. Então, começou na liderança, Deus está alinhando os líderes, Arão, Moisés, a família de Arão, para que eles pudessem andar juntamente com Deus e entenderem exatamente aquilo que Deus tinha para o povo. Mas agora essa ordem, essas leis passam pela liderança e entram também no povo. Nós vemos Deus ali não somente ordenando e acertando o culto, mas Deus está dando ordem na nossa rotina, no nosso dia a dia. E é muito importante isso. Existem pessoas que colocam Deus no topo, mas esquecem de colocar Deus no resto da história. Deus está mostrando aqui para nós em Levítico o seguinte: não adianta Deus apenas estar no topo, Ele precisa fazer parte total da sua história. Foi assim que aconteceu. Deus dá ordem aos líderes, Deus conversa com Moisés, Deus conversa com Arão, Deus ali estabelece a família de Arão como uma família sacerdotal, mas logo depois Ele começa a dar ordem no povo. Ele diz: olha, não vai comer isso, não pode tocar naquilo, não pode se deitar com essa pessoa, não pode se relacionar com essa pessoa. Deus está se importando com o nosso dia a dia, com a nossa rotina. Ei, escuta aqui, você não é um santarrão, você não anda para cima e para baixo sempre, orando, jejuando. Seria bom você jejuar o máximo que você puder, seria bom você orar o máximo que você puder. Não tem como você orar demais, A oração sempre é bem-vinda, mas nós somos humanos, nós temos os nossos momentos de fragilidade, nós temos os nossos momentos vulneráveis e nós precisamos entender que Deus faz parte disso tudo também. Nas decisões da nossa vida, nas escolhas que nós fazemos, na alimentação que nós comemos, nas pessoas que nós nos relacionamos, no nosso casamento com os nossos filhos, Deus precisa fazer parte de tudo isso. É muito importante nós entendermos essa parte. Não é só trazer Deus para o começo das nossas escolhas, é trazer Deus para a trajetória das nossas escolhas, trazer Deus para o meio da nossa vida, para o meio do nosso dia a dia e ver Deus trabalhar lá também. Às vezes nós colocamos Deus nessa caixinha sobrenatural. Deus só opera no sobrenatural. Deus só faz milagres. Deus só serve para mim se Ele está fazendo algo grande. Mas na verdade, as consequências que nós vivemos normalmente vêm das escolhas pequenas que nós tomamos. E se nós colocarmos Deus no meio dessas escolhas pequenas, eu tenho certeza que o nosso 2026 será um ano diferente.
Por isso que Deus se preocupa em estabelecer a liderança, Deus se preocupa em colocar ordem naquilo dali, mas logo depois ele fala, olha, estabeleci o que está na cabeça, eu estabeleci o que está no topo, mas eu preciso agora organizar o povo. Eu preciso organizar a história, eu preciso colocar ordem na vida cotidiana, eu preciso colocar ordem no dia a dia para que elas possam entender que eu faço parte de todas as coisas. Já digita um amém se você acredita nessa parte também. Escreve aí, pastor Adriel, eu vou convidar Deus para fazer parte do meu dia a dia. Depois, se Deus coloca ordem na liderança e ele passa para o povo, né, e dá aquela ordem do dia a dia, do cotidiano, para o povo, dizendo o que eles podem comer, o que eles não podem comer, com que eles podem se relacionar ou com que eles não podem se relacionar. Todas essas coisas Deus está falando. Agora Deus começa a estabelecer ordem na restauração. E aí que nós acabamos, né? Do capítulo 16 ao capítulo 18, Deus está falando ali sobre o perdão dos pecados, o dia da expiação e tudo isso. Deus está mostrando para o povo a forma a qual eles se chegam a Deus para pedir perdão. E é extremamente importante, porque até nisso tem ordem. Deus está mostrando para o povo, olha, vocês vão errar, vocês têm falhado muito até chegar esse momento, eu entendo, mas existe uma forma de nós pedirmos perdão a Deus. Naquele tempo, o pessoal precisava da expiação de bodes e todas essas coisas, tinha um dia específico para fazer isso, era um perdão organizado. Graças a Deus que hoje nós não temos mais essa necessidade, porque na cruz do Calvário o sangue de Jesus Cristo foi derramado completamente por mim e por você, né? Ali foi o maior sacrifício de todos. Então hoje, quando Deus olha para nós, ele não vê mais as nossas culpas, ele não vê mais os nossos pecados, ele vê o sangue de Jesus que nos cobre. Então até isso, Deus estava estabelecendo limites claros para as pessoas, Deus estava falando com eles, né, sobre a forma que eles precisavam se achegar para serem perdoados. Deus estava colocando ordem ali na restauração do povo, Deus estava colocando ordem no pecado, Deus estava colocando ordem no perdão. E é muito importante nós entendermos isso. Deus está dando algumas ordens ali para Moisés, para falar com Arão, olha, existe uma forma que ele se achega até mim para a expiação dos pecados, né? Quando ele for entrar no lugar santo, ele precisa levar um novilho, ele precisa levar um sacrifício para que eu possa receber. E quando ele for entrar no lugar santíssimo, também existe uma ordem para isso. É Deus que está falando aqui, olha, existe uma ordem na liderança, existe uma ordem para o povo, para o nosso dia a dia, para a nossa vida cotidiana, e também existe uma forma, uma ordem a qual nós nos achegamos a Deus. É Deus falando assim, olha, não tem como vivermos uma vida alheia por aí, não tem como vivermos um relacionamento aberto com Deus, onde nós fazemos tudo aquilo que nós queremos, onde nós questionamos a todo instante, onde nós não confiamos em Deus, onde nós depositamos a nossa confiança em outras pessoas e outros lugares. Deus estava estabelecendo ordem, ele estava dizendo, quer que eu esteja perto, quer que eu habite no meio do povo, quer que eu perdoe os seus pecados, precisa fazer dessa forma. Precisa se achegar a mim de uma certa maneira, precisa estar comigo numa certa intimidade para que eu possa perdoar os seus pecados por completo. Em 2026, Deus está estabelecendo ordem em nossa vida. Deus está falando, é necessário. Desde o Gênesis, lá no Éden, Deus estava estabelecendo ordem em todas as coisas. Ele separou, ele organizou, ele deu nome, ele deu limite às coisas. Deus estava organizando, botando ordem, porque não tem como começarmos nada sem ordem. Em 2026, eu profetizo que esse ano será um ano de ordem para você. Deus está colocando as coisas no lugar, Deus está organizando o começo, Deus está organizando o topo, para que o resto do seu ano possa ser um ano de vitória em nome de Jesus. E com isso nós chegamos ao fim do nosso devocional. Muito obrigado a você que esteve até aqui. Lembre-se, nós precisamos de ordem na nossa vida. Tudo que começa bagunçado, tudo que começa fora de organização, tudo que começa desorganizado, tudo que começa fora dos planos de Deus, provavelmente vai terminar errado. Em nome de Jesus, vamos dar ordem à nossa vida, organizar a nossa vida e convidar Deus para fazer parte do começo, do meio e do fim de todas as coisas. Amanhã já é o dia 12 do nosso devocional, nós já estamos acabando o livro de Levítico. Foi um livro muito rápido, nós lemos ele em 3 dias e já vamos entrar para o livro de Números. Então, amanhã nós vamos ler Levítico, capítulo de número 19, nós vamos terminar o livro e nós entraremos em Números e lemos até Números, capítulo de número 3. Lembre-se, o nosso devocional não é um substituto para a sua leitura diária. Então tire um tempinho, leia a Bíblia por completo, leia todos os capítulos que nós passamos para que você possa entender eles todos na sua totalidade. Nos vemos amanhã às 6h30 da manhã no dia 12. Deus te abençoe.